A Safe Escape Maneuver é uma manobra executada por uma aeronave de ataque após lançar um armamento a baixa altura, de forma que essa aeronave consiga fugir dos fragmentos produzidos pela detonação desse armamento. Os fragmentos produzidos por esse armamento eles possuem massas diferentes e, por consequência, terão geometrias diferentes, volumes diferentes e arrastos diferentes, chegando a distâncias diferentes. Qual que é o nosso modelo atual de Safe Escape Maneuver? Nós calculamos qual que é uma altura ideal para que cada aeronave esteja no momento que a bomba é detonada, de forma que a aeronave mantenha a sua trajetória e ela consiga livrar um envelope de fragmentação. Então, se a aeronave estiver acima dessa altura, assume-se que a aeronave livrou o envelope de fragmentação. E se a aeronave estiver abaixo dessa altura, considera-se que ela não livrou. Qual que é o problema disso? Esse modelo assume que o envelope ele é maciço e ele é de massa única. Isso não é verdade. Se nós considerarmos a densidade de fragmentos na distância que eles passam pela aeronave, a área total formada por esses fragmentos ela é pouco superior à própria área do armamento que produziu esses fragmentos, e não a semisfera que está em expansão. Não só isso, os fragmentos não têm massa única. Tem fragmentos mais leves, tem fragmentos mais pesados. E, mudando a massa, muda a aceleração oriunda do arrasto. Então os fragmentos eles freiam muito mais rápido ou muito mais devagar, chegando mais longe, ou não alcançando a aeronave. Então perceba, 95% dos fragmentos nem chegam nesse envelope de fragmentação. E esses outros 5% dos fragmentos, alguns deles passam por esse envelope sólido que ele é calculado, e outros não. O modelo proposto busca solucionar isso. O primeiro passo é fazendo a leitura da trajetória da aeronave. Quando a Safe Escape Maneuver foi calculada, ela não levava em consideração, por exemplo, a perda de velocidade da aeronave quando ela faz a cabrada para livrar esse envelope. Então, considera uma velocidade fixa semelhante a aeronaves de alta performance, como a 1, F5. Uma aeronave turbohélice ou pistão, por exemplo, ela vai perder energia cinética durante essa subida após o lançamento do armamento. Então, o que nós podemos fazer é executar essa Safe Escape Maneuver de forma simulada com o avião e ler os dados gravados pelo avião para nós termos informações de latitude, longitude, ângulo de picada, direção, velocidade e as marcações de tempo, para que, ao invés de nós simularmos uma trajetória do avião, para ver se essa Safe Escape ela é adequada, nós vamos ter de fato uma trajetória do avião para poder simular a trajetória do armamento e a trajetória dos fragmentos, que essa sim nós não temos como fazer a leitura. Além da trajetória do avião, fazemos também a leitura dos eventos de lançamento do armamento. Então nós temos o momento do lançamento, nós temos o armamento utilizado e nós temos também o ponto de impacto já calculado pelo avião. Com base nesses dados, nós podemos calcular o tempo que a bomba leva para chegar no chão e, com isso, tendo a leitura da trajetória da aeronave, podemos saber a posição que a aeronave encontra-se no espaço no momento da detonação do armamento. Quando ocorre a fragmentação do armamento, ele produz vários fragmentos de massas diferentes e em quantidades diferentes. Nós podemos estipular quantos fragmentos há de cada determinada massa com base no confidence level. E aí, para cada confidence level, nós podemos calcular o arrasto desse fragmento específico, com base numa área de referência, num coeficiente de arrasto, na densidade atmosférica, na velocidade do fragmento, equação já consagrada. Nós temos a massa do fragmento, mas não temos a área de referência. Uma forma de resolver isso é utilizar um fator de densidade balística para shell fragments, que aí nós conseguimos converter a massa em uma área de referência para utilizar na equação do arrasto. O segundo problema é o coeficiente de arrasto. Para shell fragments, nós temos o coeficiente de arrasto, que ele é função do número de Mach, ou da velocidade do fragmento. Quanto à densidade atmosférica, nós podemos obtê-la a partir de um modelo de atmosfera padrão. Sabendo a velocidade inicial dos fragmentos, obtido por meio do CONWAP ou outro modelo preditivo, e sabendo a função de espalhamento dos fragmentos, nós podemos calcular a posição de cada fragmento de cada massa diferente em cada instante do tempo após a detonação e comparar essas posições com a posição da aeronave. Então nós podemos determinar os instantes que uma determinada massa passa pela aeronave. Não necessariamente impacta, ela passa. E nós vemos a velocidade que esse fragmento passa pela aeronave. E aí nós registramos para cada massa de fragmento se ela passa pela aeronave ou não, e com que velocidade, em qual tempo que ela está ultrapassando. Isso com base na trajetória da aeronave e com base na trajetória calculada dos fragmentos. Sabendo que uma determinada massa passa pela aeronave, nós podemos calcular a probabilidade de um ou mais fragmentos atingirem a aeronave. Isso vai ser função da densidade de fragmentos naquele instante do tempo e também em função da área vulnerável da aeronave.
Sabendo a probabilidade de acerto, nós passamos para a probabilidade de dano, dado que houve acerto. Essas informações, elas são de dados empíricos, extraídas de literatura internacional, e nós temos que a probabilidade de dano, dado que houve acerto, ela é função da energia do fragmento. Então, sabendo o instante de passagem, sabendo o confidence level que nós utilizamos para obter a massa do fragmento e, por consequência, calcular a probabilidade desse fragmento atingir a aeronave, e sabendo a velocidade que esse fragmento passa de forma relativa à aeronave, nós podemos obter a probabilidade de dano, se houvesse o acerto, e aí nós podemos obter a probabilidade de dano daquele confidence level na aeronave. Quando nós somamos essas probabilidades de acerto para cada confidence level e quando nós somamos a probabilidade de dano para cada confidence level, nós obtemos a probabilidade de acerto de fragmentos e a probabilidade de dano. Essas probabilidades elas são importantes para contextos diferentes. Por exemplo, num tempo de paz, em treinamento, eu não quero que fragmentos atinjam uma aeronave. Então eu vou me preocupar com a probabilidade de acerto. Qualquer fragmento que atinja a aeronave é um problema para mim. Porém, num conflito, eu quero me preocupar com a probabilidade de dano. Fragmentos atingem a aeronave. Vai derrubar a minha aeronave? A probabilidade é tanto. Ciente, vou levar isso em consideração quando for fazer meu planejamento. Quais são as vantagens do método proposto? Ele responde algumas perguntas que o método tradicional não responde. A aeronave escapa de ser atingida pela maioria dos fragmentos? Com o método tradicional nós conseguimos responder isso? Conseguimos. Agora, a aeronave escapa de todos os fragmentos? O método tradicional ele não responde isso, porque ele está limitado a uma massa. Há fragmentos mais pesados que eles passam por aquele envelope estabelecido. Então nós não podemos afirmar que, mesmo que a aeronave esteja fora daquele envelope estabelecido no método tradicional, que esta nave não vai ser atingida por fragmentos. Responde a pergunta também, qual a probabilidade de a aeronave ser atingida por fragmentos? O método tradicional ele simplesmente estabelece, ela é atingida, ela não é atingida. Isso não é verdade. O método proposto, ele permite mensurar essa probabilidade. E ele permite também mensurar a probabilidade da nave sofrer dano, enquanto o método tradicional ele não proporciona isso. Então, esse modelo permite que nós trabalhamos com probabilidades, ao invés de trabalhar com sim ou não. Dessa forma, nós conseguimos balancear, por exemplo, a probabilidade da aeronave sofrer danos pelo armamento, bem como a probabilidade da aeronave acertar o alvo. Quanto mais alto nós lançamos, menor a probabilidade de sofrer dano. Mas também nós sacrificamos nossa precisão, dependendo do tipo de armamento que nós utilizamos. Dependendo do cenário também, nós livramos a aeronave de um suposto dano causado por fragmentos e nós expomos a aeronave a uma antiaérea. Então esse modelo permite, por exemplo, nós balancearmos a probabilidade de a aeronave sofrer danos pelo fragmento e a probabilidade de a aeronave sofrer danos por defesa aérea ou defesa antiaérea. E esse modelo permite que o planejador tenha esses dados para tomar uma decisão mais acertada.